Em um mundo onde as verdades são muitas vezes ocultadas, surge um espaço onde elas não podem se esconder. A cada domingo, uma nova perspectiva se abre, desvendando os segredos mais profundos dos conhecimentos que moldam nosso presente. Prepare-se para ter suas certezas questionadas, seus conceitos desafiados e sua visão de mundo transformada. E no centro de tudo isso, um homem cuja missão é iluminar o caminho com a luz da verdade. Bertolino Menezes. Ponto de vista. Aqui, o foco é com a verdade, todos os domingos, às 9 da manhã. Bom dia, Aracaju. Hoje eu estou extremamente satisfeito por poder saber que vou interagir com você, dona de casa, cidadão do bem, aracajuano. Nós vamos falar sobre a nossa cidade. E para a gente falar sobre a nossa cidade, a gente está lançando neste domingo e a cada domingo do mês o programa Ponto de Vista. É uma ideia que faz com que a gente interaja com vocês e que a partir daí a gente busque soluções para os nossos problemas emergenciais da nossa cidade. Meu nome é Bertolino Menezes e tenha certeza que aqui no nosso programa Ponto de Vista, o nosso foco é a verdade. E o tema que nós vamos abordar hoje no programa Ponto de Vista é a credibilidade da imprensa e o seu impacto na sociedade. E nesse nosso programa de hoje, que vai tratar da importância da imprensa junto ao meio social, nada mais nada menos do que convidar um cidadão do bem, um radialista renomado que domina a imprensa sergipana e que está aqui para falar de forma transparente como é a qualidade dele, para falar de todos os problemas que envolvem a importância da imprensa, a importância do meio social junto à imprensa e principalmente a importância da verdade e da transparência, o meu querido Jailton Santana. Bom dia, meu querido amigo Jailton Santana, companheiro de longas datas, colega na Câmara de Vereadores quando passamos por lá. Jailton, você tem uma história no Rádio Sergipano, você tem uma história da imprensa da nossa cidade e do nosso estado. Você domina hoje um programa que é líder de audiência, pela sua transparência, pela honradez com a notícia, por todo o respeito que você tem por nossa sociedade. O que é que lhe faz chegar a esse estágio, considerando que a gente tem problemas sérios do fake news, problemas sérios de tendências de jornalistas e radialistas na radiofonia do nosso estado? Primeiro, agradecer o convite, Bertolino, dizer da nossa satisfação em estar participando do primeiro programa, onde a verdade será o foco e a gente vai debater assuntos importantes na comunidade sergipana. Veja, o papel da imprensa é importantíssimo. Nós temos a função de levar a informação ao ouvinte, ao receptor. Então, nada mais justo que a gente informe a verdade dos fatos. Obviamente que há uma imprensa tendenciosa em alguns casos, mas o papel, na sua grande maioria, é levar a informação verdadeira sem confundir aquele que está recebendo a informação. Já estamos há 35 anos na comunicação sergipana, já atuamos em vários meios de comunicação e tive a satisfação de, ao longo de todo esse período, ter a credibilidade do povo aracajuano. Qual a dificuldade, se é que há dificuldade, para você manter esse nível de qualidade, de transparência e de respeito ao público? Aliás, isso serve também para que os outros companheiros, não quero citar nome porque não sei quem é a sociedade que julga, mas você tem alguma dificuldade de manter essa linha? Veja, eu não vejo dificuldade. Você tem que manter a linha profissional. Nos bancos acadêmicos, a gente tem a lição de que levar a informação, apurar sempre a informação, conduzir a informação para as pessoas é o papel da comunicação da imprensa sergipana. Obviamente que dentro desse contexto, meu querido Bertolino, nós temos algumas dificuldades. Nós sabemos que no rádio sergipano, da imprensa sergipana de uma forma geral, há o domínio muitas das vezes de grupos políticos. E aí a gente tende exatamente a ter um equilíbrio e a informação a ser passada aos telespectadores, aos ouvintes, já que hoje o rádio não é só rádio. O rádio hoje é televisão, o rádio hoje são as redes sociais, as mais diversas mídias.
Então, a imprensa, a cada vez que nós temos a satisfação de ter mais um veículo para poder levar a informação, a responsabilidade aumenta ainda mais. Você falou aqui na classe patronal, o dono, né, o chefe, o poderoso, o chefe maior. Às vezes esse chefe usa do poder para determinar algumas posições que na verdade não pode ser feito por esse caminho. Você acha que isso impede a sua independência no rádio, a sua transparência no rádio, essa pressão da classe patronal por interesse político, econômico, financeiro, seja lá o que for? Até que ponto isso prejudica a sua informação e a aceitação do ouvinte com relação aos programas de rádio, por exemplo? Veja, falando especialmente em relação ao rádio, obviamente que as emissoras têm o seu editorial, mas não é dizer que o proprietário da emissora vai informar o que você tem que falar, o que você tem que levar de informação para o ouvinte. O papel da imprensa é comunicar, é levar a informação, é levar o fato e não o interesse do patrão, não o interesse de quem ele patrocina, não é interesse obscuros da notícia. Você tem que levar a informação. E isso é o papel, o objetivo da comunicação da imprensa no seu todo. Como é que você consegue, para você ter relevância na sua vida de comunicador, como é que você consegue aliar o fake news à relevância que tem você no papel da imprensa sergipana? Veja, o fake news, nós tivemos um grande exemplo nas eleições para a presidência, onde várias ações foram movidas na Justiça Eleitoral diante do fake news, a falsa informação. E isso saiu da mídia social, das redes sociais, para os mais diversos meios de comunicação, a exemplo de rádio, televisão, até mesmo os jornais, né? Hoje é uma raridade ter o jornal impresso, o jornal, inclusive, que você está aí com a sua lupa levando a verdade, né? A necessidade da apuração da informação, porque hoje é muito fácil, as redes sociais, os grupos de WhatsApp encaminham mensagens com notícias falsas e que muitas das vezes você é induzido a praticar um erro, visto que há uma preparação toda de os grupos interessados a forjar uma informação, a criar uma informação que não é verdadeira, é uma informação mentirosa. Por isso, nada mais justo do que fazer uma apuração detalhada de todas as informações que você vai levar ao público. Jailton, eu sou dos anos 60, né? E eu via meu pai com um radinho de pilha desse tamanho, até a Voz do Brasil ele tinha, na concepção dele, a obrigação de ouvir. Era muito forte o rádio naquela época, mas ele não deixou de ser forte hoje. Aliás, ele é tão forte, talvez até mais do que a própria televisão. A quem você atribui esse perfil gostoso, esse perfil positivo do rádio no nosso país? Veja, o rádio é um fascínio. Quando nós tivemos a introdução da TV, preto e branco ainda no Brasil, a informação é que o rádio iria acabar. Pelo contrário, né? O rádio continuou muito atuante. Aí vem os jornais impressos, os jornais das mídias sociais e o rádio continua atuando. Até mesmo no YouTube. Hoje o rádio está na TV, a TV está no rádio. Então a missão do rádio é importantíssima, visto que jamais irá acabar. Jailton, o brasileiro hoje está diante de um processo eleitoral. Temos eleições municipais por todo o país. Até que ponto a imprensa pode influenciar e moldar a sociedade para que ela saiba escolher o que pelo menos é melhor para a nossa sociedade, para o nosso país, para a nossa cidade? Veja, eu tive a curiosidade de fazer uma busca nas informações relacionadas à credibilidade do rádio, principalmente na política, e vi que o rádio é o meio de comunicação mais confiável para o eleitor. Ou seja, o eleitor ele acompanha as informações do rádio. Nós tivemos agora recente a divulgação de uma pesquisa aqui em Aracaju e que foi divulgada no rádio e que gerou uma certa polêmica, ou seja, nos grupos sociais, nas mídias de uma forma geral, teve uma grande repercussão. E depois veio a decisão da Justiça em mandar barrar a divulgação desta pesquisa eleitoral. Mas o efeito já tinha sido feito, já tinha sido levado a informação, conhecimento do eleitor, do povo da nossa capital. Então, veja a importância, a repercussão que foi em uma divulgação em uma emissora de rádio pela manhã, a gigantesca e a dimensão tomada pela divulgação desta pesquisa.
obviamente, que mostra a força do rádio dentro exatamente desta intenção do eleitor em saber a posição de determinado político que se encontra para ter a sua definição, quem sabe, do eleitor votar naquele pretenso candidato que esteja à frente de uma pesquisa eleitoral. Veja bem, fala-se que a imprensa é o segundo poder no país. Perde apenas para o poder público, claro, né? Que é uma mega estrutura. Eu pergunto o seguinte, a imprensa aliada, por exemplo, ao Ministério Público, como foi o caso de uma matéria muito debatida no programa seu da semana passada, ela influencia até que ponto na economia da dona de casa, do patrão, do empregado, do cidadão comum e até esse cliente, esse consumidor de feira livre, que é o que a gente chama o menos abastado financeiramente. Até que ponto vocês, enquanto homens da comunicação, responsáveis por programas importantes de opinião pública na nossa cidade, com a participação efetiva da sociedade, até que ponto isso vai ser influenciado na cabeça de cada um? Veja, você tocou num ponto importantíssimo, né? O papel da imprensa junto exatamente às autoridades, aos poderes fiscalizadores. Nós abordamos um tema que foi o preço dos combustíveis. Nós temos um cartel formado em Sergipe, em relação ao preço da gasolina, o preço do diesel, enfim, dos combustíveis de uma forma geral. Nós abordamos o tema levando inclusive um representante da classe dos donos de postos. Foi o representante do sindicato dos donos de postos. E indagamos, junto à participação dos nossos ouvintes, o porquê desse cartel formado. Ele alegou que não tinha cartel e a própria participação dos ouvintes, mencionando os valores dos combustíveis, deixou clara essa posição. Nós tivemos um contato mantido com o Ministério Público e naquele instante já foi marcada uma audiência, 2 reuniões com a promotora de justiça, a doutora Ilza Missano, para tratar sobre este tema. Porque se nós temos a redução do preço do combustível na refinaria, os donos de postos compram das distribuidoras esse combustível já com redução e essa redução não aparece nas bombas, algo está errado. O dono de posto não vai dizer que está lá com o seu estoque, que comprou a determinado valor e que houve a redução e se ele colocar na bomba de imediato, vai haver prejuízo porque adquiriu o preço do combustível exatamente em um outro valor. Quando aumenta o preço do combustível, imediatamente surte efeito nas bombas. Daí a importância da imprensa. Se nós não focássemos nesse tema, se a gente não trouxesse, por exemplo, a participação da digníssima doutora Ilza Missano para discutir este assunto. A promotora de defesa do consumidor já tinha acompanhado, inclusive, outras denúncias que tinham chegado ao Ministério Público e já marcou uma reunião para tratar deste assunto, dada a importância da comunicação da imprensa em nosso estado. E veja a relevância desse programa e o que repercutiu do ponto de vista econômico. Eu vi o seu programa, acompanhei, me revoltei quando o cidadão disse que... aliás, eu faço isso todos os dias, das 17 às 19 horas. Me revoltei quando o cidadão representando a classe empresarial disse que não havia nenhum cartel. E isso foi na quinta-feira, salvo engano, no seu programa. Foi combinado, foi acertado para a reunião com o Ministério Público e uma entrevista do Ministério Público, da doutora Ilza Missano, que é extremamente eficiente, né, na fiscalização das coisas que não são corretas na nossa cidade. E no domingo pela manhã, quando eu peguei meu carro que fui abastecer, aí eu vi, era 6h49, veja, me desculpe a expressão, sabe, não sei se cinismo, sabe, ou sei lá, do representante da classe empresarial e dizer que não tinha cartel. E por que no domingo, 48 horas depois do seu programa e com o anúncio de que você iria levar a doutora Ilza Missano do Ministério Público para o seu programa, no domingo, que antecedia a segunda-feira da data que ela ia para lá, as bombas todas de Aracaju tinham reduzido o preço. E por que eu digo que é cinismo? Eu digo que é cinismo porque na verdade. Você vai para um rádio e diz, não, é porque a gasolina de Itapuranga, da beira da BR, era mais barata. Não, é porque o IPTU é mais caro, porque a parte operacional é mais cara. E o volume de vendas, que é infinitamente maior, não compensa. Mas o que eu quero dizer assim, a questão é do cartel, porque era 6h49 em quase todas as bombas de Aracaju. 2 apenas, de um só dono, é que tinha 6h42. No domingo, depois do seu programa, amanheceu 6h39
6h37, 6h32 e 6h30, e eu tirei foto de todos e mandei para o seu programa. Então veja a importância da imprensa quando ela é levada com seriedade, né? Quando ela é levada com respeito, tanto à classe empresarial quanto principalmente à sociedade, de modo geral, que é vítima dessas coisas, né? Então eu parabenizo, pode ter certeza, que para mim aquilo é fazer imprensa. E eu aproveito. E como resolver, Jair, você não é a palmatória do mundo, mas como resolver determinadas situações de programas, né, a nível de Estado e a nível de Estado de Sergipe, não é apenas em Aracaju, que você vai para lá defender de forma intransigente a classe empresarial, massacrando a classe trabalhadora. Como a gente mudar essa falta de ética na nossa imprensa? Veja, o telespectador, o ouvinte, ele está muito consciente. Hoje nós temos uma ferramenta importante, que é o WhatsApp. Você recebe de forma instantânea informações em tempo real do que acontece. Aconteceu um acidente na estrada, você recebe imediatamente aquele vídeo do momento que aconteceu o acidente. Isso repercute também nos canais de comunicação oficiais, como rádio e televisão. Se você der uma informação que é falsa, o ouvinte está acompanhando o programa, ele faz a gravação desse programa e divulga nas redes sociais, e isso acaba tirando a credibilidade daquele profissional de imprensa. Ou seja, o profissional de comunicação tem que ter muita responsabilidade da informação a ser veiculada. Você não pode se atrelar, por exemplo, ao cidadão que é proprietário do posto de combustível e é patrocinador da sua emissora, da emissora que você trabalha. Você tem que ter muito cuidado, porque você está levando a informação e é a sua posição, a sua imagem, a sua credibilidade que está sendo apresentada naquela informação que está sendo prestada. Infelizmente, nós temos alguns problemas relacionados ao sistema. Nosso estado é pequeno, né? Apesar de estarmos num estado em que as pessoas costumam tratar todos como amigos, mas não é todas as vezes que isso ocorre, né? Nós temos hoje, por exemplo, alguns colegas da comunicação que já estiveram no auge, no patamar máximo de audiência, e que hoje, infelizmente, caiu no descrédito pelas informações falsas prestadas. O ouvinte sabe exatamente dividir quem está falando a verdade, quem mente na imprensa, quem está com alguns interesses obscuros. O ouvinte sabe fazer a diferenciação. E graças a Deus hoje nós temos um grande resultado em ter, por exemplo, você, que é um homem de imprensa, um político atuante, que acompanha o nosso trabalho, dada a credibilidade da informação do nosso programa. Na verdade, eu também acompanho alguns programas mentirosos, mas eu acompanho mais por curiosidade, para ver o nível de mentira que está sendo exposto naquele dia, né? E acho até engraçado, inusitado, inclusive, para mim. Agora, me pergunta uma coisa. A rádio, a televisão, o meio de comunicação, ele tem um dono, mas todos nós sabemos que a rádio é uma concessão pública, é verdade. Quem está dando aquela concessão somos nós, contribuintes brasileiros, né? Então, esse desrespeito, ele é levado ao quadrado. Por quê? Primeiro, porque não deve desrespeitar o ouvinte, o telespectador. Segundo, porque ele está desrespeitando quem autorizou ele estar lá, emissora de rádio ou de televisão, né, a partir de tal data. Então, a informação é essencial que ela seja absolutamente verdadeira. E Aracaju, a gente sabe, Sergipe, a gente sabe onde é que está a verdade, onde é que não está. E aí é onde você diz, o que é que isso pode refletir no futuro? Você acha que apenas o profissional sofre as consequências, perde credibilidade, perde audiência, vai para o fundo do poço, ou a própria emissora ela acompanha essa linha de raciocínio? Olha, perdem todos. Perde a sociedade, perde os profissionais de comunicação, perde os donos de emissoras, porque eu sou, por exemplo, um comerciante, eu vou anunciar numa rádio que não tem credibilidade, uma rádio que dá informação que é apenas do interesse do comunicador ou do proprietário da emissora. Nós já tivemos um período aqui em Sergipe em que a grande maioria dos meios de comunicação era de grupos políticos. Hoje a gente já não tem esse domínio da classe política, muito embora ainda tenhamos muitos políticos com concessões públicas, mas conforme você disse, é uma concessão pública. Você está sujeito a perder essa concessão pública.
Daí então, eu acho que o papel da população também é fundamental. Porque o cidadão que está lá mentindo, levando a informação que não é verdadeira, há a participação do ouvinte. O ouvinte liga para criticar. Muitas vezes ele não é levado ao ar. Aí, quando não é levado ao ar, você tem o poder também das mídias sociais. Então, é necessário que tanto a classe patronal, como nós, comunicadores, os nossos profissionais da comunicação, avaliarmos de que a informação verdadeira é sempre importante. É sempre importante. Não usar, por exemplo, o rádio para ter o seu interesse político garantido, para ter o seu interesse econômico garantido. Você tem que associar todo um trabalho voltado a levar a informação verdadeira, a informação que o ouvinte quer saber. Jailton, esse aparelho aqui, o celular, claro, ele aproximou o mundo. Ele botou o mundo dentro de uma sala. Isso é óbvio, né? Isso comprometeu a audiência do programa ou ele melhorou pela interação que você tem com a sociedade? Olha, foi de fundamental importância o surgimento da internet. Nós já tínhamos lá no passado a internet, mas não com a dimensão que temos hoje, em que na palma da sua mão você acessa rádio, televisão, YouTube, Instagram, enfim, todas as redes de comunicação. Você hoje tem esse instrumento que é fundamental. Eu acho que fui um dos primeiros profissionais a introduzir no meu programa, na então Ilha FM, a participação do ouvinte mandando mensagem através do WhatsApp, quando então surgiu as mensagens de voz, as mensagens de áudio. Antes nós recebíamos as mensagens de texto, mas a evolução está sendo tão rápida, né, que hoje surge um equipamento moderno, que você compra aí um iPhone, por exemplo, 15 por 16 mil reais, 17 mil reais, e você tem um aparelhozinho ali que custa pouco mais de 500 reais e você recebe a mesma informação. Você tem a condição de participar, gravar lá sua mensagem, mandar lá para o programa. Então, eu acho que fui dos primeiros a introduzir a participação do ouvinte através das mensagens de WhatsApp no celular. Veja a dinâmica que é, a força que teve. Hoje você grava um vídeo e imediatamente você manda aquele vídeo. Você faz a mensagem, você faz a gravação e manda, mas você faz também ao vivo. Você pega lá o seu WhatsApp, né? Você grava e manda. Ou então você faz ao vivo e essa mensagem vai estar chegando simultaneamente na transmissão que nós temos do nosso programa. Jailton, você falou no iPhone de 16 mil. Só uma curiosidade, só uma pergunta muito pessoal, muito íntima. Quantos aparelhos iPhone de 16 mil você costuma comprar para sua família a cada ano? O comunicador, um operário do rádio tem condição de ter um iPhone, mas que é importante, é muito importante. Veja, eu acho que há necessidade de você aprimorar sempre, né, os seus equipamentos, né, porque diariamente nós temos novidades. Mas o meu, você pode observar que é um telefone ainda do antigo, ainda não cheguei ao ponto de ter o meu iPhone, mas não vai faltar a oportunidade de ter um iPhone para levar a informação aos nossos ouvintes. Tá bom, parabéns aí por essa brilhante entrevista. Espero que o ponto de vista tenha contemplado todas as pessoas de Aracaju, todos os pais de família, a própria criança, que a criança hoje sabe muito mais da comunicação, da internet, do que a gente, muito mais, né? Então isso é importante, essa interação. Eu peço a opinião para cada um aracajuano, pode nos comunicar do que você pensa em alterar ou sugerir um tema da sua região, ou de Aracaju, seja lá o que for, e nós vamos estar inteiramente à disposição. Nós vamos rodar no rodapé desse programa, a gente vai pedir à produção que faça uma legenda indicando o contato do programa para que a gente possa cada vez mais buscar resolver através das denúncias, que não são denúncias, denunciar torcer pelo quanto pior melhor. Nós temos uma linha de raciocínio. Quando eu passei na Câmara de Vereadores, eu fazia oposição, mas é uma oposição construtiva. Era, na verdade, um vereador que passa para suas indicações para a prefeitura da nossa cidade, ele é um auxiliar, ele está dando um suporte ali à administração, né? Aqui está precisando uma podagem nessa rua, o buraco que está muito grande, o trânsito que está lento, a questão principal
de Aracaju, que na minha visão é a mobilidade urbana, que isso passa por uma discussão do plano diretor, uma discussão muito profunda, que lamentavelmente, até hoje, talvez por conveniência, aliás, por talvez não, eu não tenho arrudez, por absoluta conveniência de alguém forte, plano diretor, a sua discussão encontra-se engavetado há muitos anos. E a gente seguindo um plano diretor já obsoleto, um plano diretor que não acompanha o desenvolvimento da cidade, um plano diretor que não alcança e nem contempla as necessidades da sociedade aracajuana. Jailton, meu amigo, eu quero lhe agradecer do fundo do meu coração a qualidade da entrevista, a transparência que você deu, o conselho que você deu aos comunicadores que eventualmente correm nessa linha de equívoco, sabe, passando para a sociedade uma informação talvez não verdadeira, ou meio que verdadeira, ou conveniente para ele, ou para quem quer que seja, e dizer a você que em outras oportunidades o ponto de vista faz questão da sua presença para que a gente amplie esse conhecimento e divida também com a nossa sociedade aracajuana. Dizer que a alegria foi toda nossa, parabenizar você por abrir esse novo canal, para levar também a informação para os nossos telespectadores, de uma forma em geral, e dizer a você, a imprensa tem um papel importante, é combater o fake news, a falsa informação. Conte sempre com o seu amigo Jailton Santana e parabéns mais uma vez, o povo de Aracaju só tem a ganhar pela qualidade. Você é um grande profissional da comunicação, atuante há muitos anos, há décadas eu era menino de calças curtas e já acompanhava o trabalho de Bertolino Menezes na comunicação. É isso aí, Jailton. Essa questão de fake news, esse crime bárbaro que é aplicado todos os dias no nosso país, é repugnado veementemente pelo ponto de vista. Até porque aqui o nosso foco é a verdade. Parabéns, programa Ponto de Vista, o foco é a verdade.